Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Muitos de vocês talvez já conhecem essa passagem, que é a parte em que os discípulos foram atravessar o mar e uma tempestade se levantou contra os discípulos. Mas o que eu quero falar primeiramente aqui nessa passagem é que enquanto os discípulos entraram no barco para atravessar o mar, Jesus se retirou para orar. Aqui nós aprendemos que o ser mais santo, puro, que pisou nessa terra, ele orava. Paulo nos diz em Romanos capítulo 11: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo no falar, no agir, no pensar, no viver. Cristo tem que ser o nosso espelho, porque foi Cristo que deu a vida por mim e por você. Se eu estamos aqui hoje, se eu e você estamos aqui hoje, não é por mérito acadêmico, não é por condição financeira, mas se eu e você estamos aqui hoje, é somente pela graça e pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Nós temos que se imitar a Cristo no falar, assim como aquela mulher que indagou a Pedro, uma das servas, que indagou a Pedro se ele era seguidor dele. Ela falou: você fala como um deles. Então nós também temos que falar como Cristo, agir como Cristo. Quando formos fazer algo, pensar como é que Cristo faria, ou reagiria, ou falaria diante desta situação. Mas aqui também eu aprendo que quando os discípulos estavam no meio do mar, que se levantou aquela tempestade, e no meio daquela tempestade os discípulos pensaram que seria o fim, pensaram que eles iriam morrer, eles ficaram aflitos, ficaram com medos. E muitas das vezes em nossas vidas se levantam tempestades nas quais a gente pensa que vai morrer, a gente pensa que é o nosso fim, a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que a palavra de Deus nos mostra que Jesus, mesmo de longe, ele viu o sofrimento dos discípulos. Quero dizer para você o que você está passando, independente das suas lutas, independente das suas dificuldades, independente das suas batalhas. Cristo tem te visto, Cristo tem olhado para você, Ele tem contemplado tudo o que você tem passado. E pense que em momento algum Ele te abandonou. Assim como Ele viu o sofrimento dos discípulos e Ele foi até eles caminhando sobre o mar, eu quero dizer que Ele está vindo ao seu encontro, e no momento certo Ele chegará com a vitória desta prova, desta tempestade que você está passando. Só que eu também quero te dizer que o que você está passando, muito provavelmente, é para o seu amadurecimento espiritual, às vezes financeiro, às vezes material, às vezes conjugal. Entenda que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de questionar, antes de perguntar a Deus por que você está passando por isso, pergunte para Deus o que Ele quer que você aprenda com isso. Aceite a prova. Não fique às vezes pensando que tudo é o diabo, que tudo é demônio. Pense que muitas das vezes é Deus provando e testando o meu e o seu caráter, para que eu e você venhamos nos esvaziar do nosso velho eu, do nosso orgulho, do nosso achismo, e venhamos nos encher do Espírito Santo, e venhamos nos encher de Cristo, para que quando eu e você sairmos lá fora, as pessoas possam ver a imagem de Cristo, o brilho do Espírito Santo sobre nossas vidas, e pessoas e almas possam ser impactadas através da minha e da sua vida.
Veja que o maior problema que os discípulos tinham eram as ondas. Mas Jesus veio caminhando por elas. Veio caminhando sobre elas. Eu aprendo aqui que independente do problema que você está passando, Jesus chega por cima. Porque para Ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E quando Jesus foi se aproximando, após eles se assustarem por ver um homem caminhando sobre as águas, Pedro pediu para ir até ele. Aqui você pode perceber que quando Pedro chegou próximo, conforme a tempestade estava agitada ainda, Pedro, com medo, começou a se afundar. Só que Jesus, em momento algum, deixou ele se afundar. Estendeu a mão e puxou ele para cima. Quero dizer para você que independente da sua prova, Jesus jamais vai deixar você perecer. O que você está passando é porque é algo que está acontecendo sob a permissão de Deus. E digo mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jamais questione, jamais duvide. Deus está no controle sempre. Porque quando Jesus subiu no barco, Ele aquietou as ondas, o vento e o mar. Isso nos mostra que no momento certo Ele vai acalmar essa tempestade que está passando na sua vida. Porque assim como Ele disse para os discípulos, não temais, sou eu. Eu digo para você hoje, não temais, porque Cristo é comigo, Cristo é com você. Confie nele. Seja como Jesus quando ele estava no barco, e uma outra passagem em que ele estava dormindo na polpa do barco, enquanto os discípulos estavam acordados, em meio à tempestade, ele descansava, ele dormia. Sabe por quê? Porque ele confiava num Pai Todo-Poderoso. E esse é o Deus que nós servimos. Confie nele, entregue sua vida a Ele e o confie nele de todo o coração, e Ele concederá o desejo do meu e do seu coração. Amém, meus amados? Que Deus